Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Vamos Subir Cast. Dessa vez um episódio histórico para mim, que eu vou ter a oportunidade de entrevistar não só um executivo de impacto, mas alguém que eu admiro em valores, princípios, em modelo mental, liderança. Tem o Sérgio Rial hoje. Sérgio, obrigado por estar com a gente. Prazer estar contigo. Eu vou talvez pular as introduções, porque acho que fica mais fácil. As pessoas já te conhecem. Obrigado por estar aqui com a gente. Não, o prazer é meu. A gente se conheceu através do LinkedIn, através das redes sociais. Você pediu, então, que eu viesse falar aqui eu estou. Legal. Você lembra, não sei se vale a pena compartilhar com as pessoas ou não, te mandei no LinkedIn, depois a gente se encontrou em Nova York. Sem dúvida. Lembro. Na sala da Delta, maluco te abordou, você lembra disso? Lembro perfeitamente. Deu certo, pelo menos. Deu tudo certo. Acho que um pouquinho de ousadia ajuda, né? Não, sem dúvida. Parabéns pelo trabalho que você faz. Obrigado. Sérgio, eu queria talvez pedir que você se apresentasse com aquilo que não é óbvio, não está no seu currículo, ou que talvez poucas pessoas conhecem sobre o Sérgio. Eu sou carioca, eu sempre digo isso, sou filho de imigrantes, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. Meus pais vieram para o Brasil e isso marca, eu diria, um desenho importante da minha personalidade, né? Ter uma família que tem que sair do seu país por razões, sejam políticas ou econômicas, mas para começar a vida. O Brasil é isso, né? O Brasil foi e continua sendo um celeiro para vários sonhos, apesar de tudo, né? Como a gente às vezes acha que não está tão bom como gostaríamos. E foi isso. Eu cresci parcialmente no Rio de Janeiro, fui para os Estados Unidos muito jovem, foi a minha primeira experiência internacional, fazer o que seria ginásio, parte do ginásio, volto. E que mais que eu posso comentar com vocês? Eu passei muito tempo fora do Brasil, eu sempre tive muito interesse de abraçar o mundo, né, e conhecimento, uma pessoa extremamente curiosa, né? Obviamente em décadas em que a internet nem sequer existia, né? Então era muito difícil a busca do conhecimento, a capacidade de você poder saber quais as alternativas. Eu logo cedo, eu percebo que conhecimento tem muito poder, né, de transformar, né, aprender, que não significa necessariamente ficar sentado na sala de aula, né? Você aprende a cada momento e a cada instante. Que mais que eu posso dizer? Sou uma pessoa disciplinada, sou uma pessoa de poucos amigos, valorizo muita qualidade, profundidade nas relações interpessoais, né? Não sou uma pessoa de redes sociais, eu só estou no LinkedIn, lá eu tenho um número muito grande de pessoas que me acompanham. Quando eu decido escrever, adoro escrever, né? Se eu não tivesse ido para o mundo corporativo, empresarial, teria sido escritor. Teria dado tanto certo quanto deu ou não? Não sei, eu acho que a palavra, a capacidade de você formatar na palavra toda uma emoção ou uma expressão de pensamento, de ideia, de visão, é tão potente, né? As palavras têm um poder tão grande. E, obviamente, que o mundo tecnológico está, de certa forma, ocupando esse espaço, né, em que a palavra deixa de ser tão relevante e a imagem se torna muito mais relevante que a palavra. Não tem nada de errado, eu só acho que é uma pena, porque a palavra te força a interpretar, né? A imagem também, mas enfim, eu sou um afeto e um apaixonado pelas palavras. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Você comentou um pouquinho sobre sua paixão por escrita, você comentou um pouquinho sobre sua paixão pelo mundo. Qual foi a grande decisão da sua vida no início de carreira que mais acelerou a sua jornada profissional? Eu sempre digo que é muito importante, independente da idade, e claramente, muito em função do contexto onde você está vivendo, né, desde o contexto familiar ao contexto pessoal, você saber o que é importante, o que você quer naquele momento. A vida vai forçando com que você, naturalmente, tenha outros interesses e objetivos. Muito jovem, eu queria ser independente. O que significa ser independente? Eu não queria ter regras ditadas por outros, né? Seja pai, mãe, o que quer que seja. Então, a independência, para mim, era importante. O segundo era essa curiosidade infinita de conhecimento, né? Eu me julgava pobre, né, intelectualmente, eu queria saber. Lembrem que, de novo, para olhar onde estava um país, eu pegava um atlas, né? Então, tudo com muita dificuldade, mas eu nunca não deixei de ter esse esforço de querer aprender. E o terceiro, que eu acho que era muito importante para mim, que está ligado à questão do conhecimento, era a abrangência do conhecimento. Eu tinha uma certa dificuldade de me tornar especialista, altamente especialista em uma única coisa, né? E a independência me leva a ver onde eu consigo ter
financeiramente uma independência mais rápida. E claramente passa por, primeiro, formação, né? Estudar. Né? Eu tinha que estudar e o mundo financeiro começava a demonstrar, né? Tanto engenharia quanto economia, né? Eram carreiras que claramente demonstravam o Brasil crescendo muito na área de construção, infraestrutura, e no mercado financeiro o Brasil se desenvolvendo muito rapidamente. Fui fazer economia, fiz direito também, e entro num primeiro banco, Banco Comércio e Indústria de São Paulo, e me dou muito rapidamente conta que aquele ambiente altamente doméstico, ou seja, que só falava de Brasil, iria me limitar. E aí eu tento buscar uma multinacional, porque eu queria estar no Brasil, mas conectado com o mundo. Legal. E aí tenho a sorte mas eu procuro de ir para o que era banco holandês, que era o ABN, que se tornou o ABN, e a partir dali eu faço carreira de 18 anos. Então, eu acho que essa questão de você saber o que você precisa naquele momento da tua vida, e tudo passa por conhecimento. Legal. Essa abrangência de mundo, mais com essa curiosidade de querer conhecer, estudar, se qualificar e, naturalmente, construir as suas próprias oportunidades te fez chegar num banco internacional e construir a sua carreira ali. Exatamente. E não é que assim, as pessoas falam assim, não, mas para mim é muito mais difícil. Não, também para mim era difícil. Então eu fui buscar bolsa para poder estudar inglês. Eu tive que passar para a faculdade pública, né? E a outra privada que eu fiz, porque eu não conseguia bolsa, eu não podia fazer as duas faculdades ao mesmo tempo na federal, né? Então eu tinha que ir para uma faculdade privada se eu quisesse fazer as duas simultaneamente. Então, assim, existem caminhos de pessoas, de grupos, que vão poder te auxiliar a estudar. Essa ideia de que, não, eu não consigo pagar, eu não consigo fazer, não é verdade. Não é verdade. E hoje existe a iniciativa privada, pessoas como o Flávio e muitos outros, tem muita gente disposta a ajudar aquele que quer ser ajudado. Então, assim, não deixar de acreditar na capacidade de que conhecimento é o que te leva a algum lugar. O resto é muito difícil. Que legal. Ou seja, a grande chance de mobilidade social vem da educação, vem do estudo. Tem a menor dúvida. Qualquer outra coisa. O que não significa abrir mão de qualidades e dons que cada um de nós temos, né? O indivíduo empreendedor, mesmo aquele mais tímido, mais retraído, todo mundo tem espaço no mercado. Não existe essa noção de que existe uma personalidade específica de sucesso. Isso é bobagem. A personalidade de sucesso é a personalidade de conhecimento, aquele que busca conhecimento com valores. O que é valor? Não é não errar, é ter uma consciência clara de respeito ao outro, enfim, tudo aquilo que a gente aprende e que sabe o que é certo. Todo mundo sabe o que é certo. Ninguém precisa ouvir ou receber regras do que é certo. Inclusive, aqueles mesmo que não têm religião sabem o que é certo. Então, eu acho que essa combinação... Moralidade, né? Moralidade, aquilo que você não quer para você. Né? Quer dizer, uma bússola muito correta. Aquilo que você não quer para você. Enfim, com a combinação do conhecimento é o caminho. Deixa eu te fazer uma pergunta até em cima disso. A gente tenta conhecer um pouquinho mais do modelo mental das pessoas e os grandes estalos que fizeram essa movimentação. Está associado com a imigração familiar da Espanha para o Brasil, qualquer dificuldade associada, esse desejo de se tornar independente, veio de onde exatamente? E por que eu te pergunto isso? Quero provocar a nossa audiência a procurar nos seus desafios, no seu momento atual, aquilo que pode servir de combustível, aquilo que pode servir de impulso para começar essa mudança. Flávio, você toca na coisa talvez que a gente não se dá conta, mas só ao longo do tempo, na medida em que você envelhece, você começa a se dar conta. Ninguém busca êxito, sucesso para você. Você naturalmente faz tudo para as pessoas que você ama, né? Então, seja querer honrar seus pais, honrar sua mulher, fazer com que teus filhos olhem para você e falem, poxa, papai, você não é só um provedor, você é um guerreiro, você é uma pessoa que se reinventa. Legal. Esse combustível está dentro de nós. A questão é você ter humildade e coragem de reconhecer que boa parte do que nós fazemos não é por nós. O nós, ele é consequência do outro. Legal. O outro é que se torna, na realidade, a grande vontade de você ser algo um pouco maior do que eles foram, né? Então, quando eu olho para meus pais, boa parte da minha vida, do meu combustível, era não ter que precisar deles, né? Quer dizer, dado tudo que eles já fizeram, né? Vieram no navio, passaram o que passaram, a última coisa que eles precisavam era ter que carregar, né? Empurrar
um filho mais novo que eles tiveram. Então, assim, e essa coisa do combustível, de encontrar, seja ele qual for, né, é fundamental. E esse combustível é aquele que faz com que... É a luz, né? É aquela luz que faz com que você abra os olhos todos os dias, levante, tome banho, e por pior que seja o chefe, por pior que seja o ambiente, você lembra dessa luz, essa luz te carrega, né? Então, eu acho que é isso, é essa Legal. busca de por quem você faz legal. isso todos os dias. Obrigado por compartilhar. Chega um momento em que a disciplina se torna mais importante do que esse motivo, que você entende quem depende de você, que tipo de impacto você quer ter. Obrigado por compartilhar. Tem uma pergunta, Sérgio. Tem alguma coisa que no início da sua carreira talvez era importante ou você almejava e que ao longo do tempo você percebeu que aquilo não importava mais e algo se sobrepôs acima disso que se tornou relevante para você? Eu acho que isso vale para toda a vida. Eu vou tentar explicar o que eu quero dizer com isso. Quando você coloca um objetivo, seja ele qual for, profissionalmente, no momento que você o atinge, ele se torna irrelevante. A grande sabedoria é a jornada, não é o atingimento. Legal. Então, quando você realmente chega lá, claramente tem um reconhecimento, tem uma certa celebração com você, com aqueles que te apoiaram, né? Chegar lá. Mas a beleza da vida é que esses objetivos estão continuamente mudando e que você tenha coragem de jamais pensar que você não é capaz. Não é devaneio, mas é jamais pensar que, poxa, não tive a mãe, não tive o pai, não tive escola, não tive família, não tive irmão e, portanto, eu não sou capaz. Não, você é capaz. A decisão de ser capaz, ela passa por você, na crença em você. E essa crença, ela acontece no momento que você nasceu. Você nasceu. E, portanto, aquele berro, né? aquele chorar, é uma forma de revolução e, de certa forma, de você dizer para você mesmo, eu vim aqui, ganhei a graça da vida e vou seguir crescendo. Então, a jornada rumo a novos objetivos que mudam, é a grande beleza da vida. Então, assim, não teve nada. Eu cheguei em determinadas posições importantes, né, impensáveis, e que, ao chegar lá, é sempre muito menos glamouroso do que você imagina. Dói, né? A outra coisa que eu acho que é importante, sem necessariamente aí vir com nenhum sinal de arrogância, é dizer para onde você quer ir, porque você vai ser ajudado. Que legal. Tem muita gente que fala assim, não vou dizer que eu quero ser o chefe dessa área, eu quero, porque se eu disser vai ter inveja. A inveja faz parte, né? Então acho que não tem que ter medo daquilo que é ruim, tem que abraçar aquilo que é bom, que são as pessoas que efetivamente vão olhar para você a partir da tua entrega, do que você faz, que vão te ajudar. Eu sempre falo isso ao longo da vida, independente de qualquer conotação religiosa, eu vou usar essa expressão só por uma questão de que realmente eu acho que isso, são os anjos que aparecem nas nossas vidas, né? São pessoas que, de alguma maneira, elas se transpõem, elas aparecem e te dão a mão. Às vezes uma mão simplesmente para subir num pequenininho degrau. Você jamais volta a ver aquela pessoa. E aquela pessoa foi capaz de te dar aquela confiança de subir aquele degrau, foi um esforço, um apoio numa determinada prova em que você passa. Eu tive vários, assim, eu tive desde uma professoras primárias, que acreditavam em mim muito mais do que eu acreditava em mim, e que por elas acreditarem tanto em mim, eu começava a questionar, mas por que eu não acredito em mim? O que elas estão vendo em mim que eu não sou capaz de ver? Então as pessoas que veem em você aquilo que você não é capaz de ver são anjos. Né? Que na realidade elas projetam um espelho do bem, né? Daquela parte que você às vezes se recusa a ver, porque não quer ver. Então eu acho, se abra ao mundo, né? Vai ter coisa ruim, aliás tem muita coisa ruim. E daí? Né? Quer dizer, você é mais forte do que isso. Se você tem essa tua espinha dorsal calcada nos teus valores, naquilo que você acredita que é certo, seja lá o que for, é isso que vai fazer com que você avance. Acredite em você, mantenha a tua bússola em direção aonde você quer ir e mude seus objetivos continuamente. Não existe nirvana, não existe ápice da montanha, existe essa jornada contínua, a cada dia acordando com vontade de honrar aqueles que você ama, né? Que legal, obrigado. Sérgio, eu sou um defensor de tornar o mercado mais justo.
onde a gente tem que realmente potencializar as pessoas. Você falou sobre anjos. Eu gostei da força da palavra. Acho que tem anjos que nos apoiam, nos inspiram, nos dão um caminho e fazem com que a gente, de certa forma, atinja um potencial que a gente não imaginava. Como é que a gente pode, na prática, não necessariamente ser os anjos das pessoas, mas que tipo de comportamentos, atitudes, princípios e valores a gente tem que ter no dia a dia para fazer com que mais pessoas sejam potencializadas através da nossa responsabilidade de estar aqui com as oportunidades que nós temos? Para mim é muito simples. É se interessar genuinamente pelas pessoas. Eu passei boa parte da minha vida profissional sem sequer saber com quem eu trabalhava, né? O que quer dizer com quem eu trabalhava? Sabia o nome, sabia onde morava, sabia mais ou menos de onde veio, mas não conhecia, não tinha o menor interesse em conhecer com quem eu trabalhava. A grande riqueza vai estar nessas interações que sejam efetivamente verdadeiras. Legal. Não significa que você se transforme num clube de amigos, não é isso. É conhecer as pessoas. Porque aquela pessoa que entra no trabalho, que entra na loja, que entra na construção, ou que entra em qualquer lugar, ela traz com ela toda a sua vida. Então, assim, é importante ter o mínimo de entendimento onde a pessoa está. Pessoas em posição de liderança têm essa arrogância de falar, não, isso é profissional, vamos manter as coisas no profissional. Não existe o profissional e o pessoal, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. A pessoa que entra, a não ser que ela esteja interpretando um personagem. Personagem esse que ela projeta na cabeça, achando que vai ser melhor aceita ou melhor aceito em função do que ela acredita serem os sinais naquele determinado contexto. A grande fortaleza de sucesso, fora conhecimento, disciplina, valores, comportamento, é você ser quem você é. Inclusive naquilo que você não brilha. Inclusive na sua ansiedade. Inclusive nos seus medos. Isso é ser forte. Então, assim, se interessar pelas pessoas com as quais você interage, e se você estiver liderando, aí é obrigação. É o mínimo que você pode fazer para que as pessoas possam ter êxito. E quanto mais êxito elas tenham, maior será o seu. Eu tenho uma máxima importante: chefe não promove ninguém. Quem promove alguém é o grupo com o qual você trabalha. Legal. É esse grupo que dissemina a qualidade sua dentro da empresa. E quando você não é promovido, fica muito claro que a empresa não exerce aquilo que se chama convencionalmente de meritocracia. Então, assim, a fortaleza... Você conhece gente que não é o chefe, mas na realidade é o chefe. Todos nós tivemos aquele que conhecia, aquele que liderava, mas não tinha o título, mas quem liderava, a gente sabia quem liderava. É isso que eu quero dizer. Então, não é o chefe que te dá... Ele pode até não te dar. E se ele não te dá, apesar de todo o entorno reconhecer você como líder, é um sinal que está na hora de você seguir a vida. Que legal. E isso traz uma provocação muito grande para que a gente pense que tipo de papel nós estamos exercendo nas companhias que nós trabalhamos, ou nos nossos projetos. Se você é um profissional que trabalha somente para o seu chefe, dificilmente você vai atingir o potencial que você quer, como carreira, desenvolvimento, crescimento, e aí tem um olhar muito humano, ou deve-se existir um redirecionamento para que você olhe não só para quem aparentemente é a pessoa que você tem que trabalhar para, mas para o entorno que vai te promover, vai te desenvolver, vai te apoiar e vai te ajudar a crescer na sua carreira. Sem dúvida. Ou seja, é muito comum você não achar que é uma ousadia, inclusive tentar conhecer quem é seu chefe. Legal. Quem é seu supervisor. É a mesma pessoa com os mesmos níveis de problemas que cada um de nós temos. Então, eu acho que... Eu sempre digo, normalmente numa relação, às vezes tem perguntas relativamente fáceis que podem ajudar. Quando você estabelece uma relação de liderança em um grupo, é importante, ou com uma pessoa, em que você vai estar trabalhando com uma pessoa, a primeira pergunta que eu faço é: o que você precisa de mim? O que é importante que você gostaria que eu fizesse, falasse? Ou seja, me diga, o que você precisa? A palavra precisa, principalmente quando ela é exercida com muita honestidade, é muito bacana, porque você sabe exatamente qual é o teu papel. A segunda é o que você não precisa, né? De certa forma, dar cor àquilo, deixar muito claro daquilo que você não precisa. E cada um é diferente, né? Eu, por exemplo, reajo muito mal a chefe que fica no meu ombro de papagaio, né? Eu tenho muita dificuldade, eu preciso respirar, eu preciso de espaço, eu preciso de autonomia. E, para isso, me responsabilizo pela essa autonomia que me é dada. E o terceiro, que às vezes é importante,
é devolver para a pessoa aquilo que ela está fazendo muito bem. E que se ela fizer mais daquilo, você se torna mais eficiente e potencializa aquilo que você faz, né? Então, às vezes tem perguntas muito simples, simplesmente, não é inteligência artificial, é simplesmente inteligência. Legal. Aproveitando a deixa sobre inteligência artificial, o mundo ele tem mudado muito, por consequência, os impactos nas carreiras, nas relações, eles são muito grandes, dado a inteligência artificial. Com esses novos modelos de liderança, novos modelos de trabalho, o que líderes e profissionais devem fazer para se manter relevantes num contexto de mudanças constantes através da inteligência artificial? Quisera eu ter a fórmula, não tenho a fórmula. Obviamente que eu passei transformações importantes da máquina de datilografia à inteligência artificial. Então, a primeira grande atributo é a capacidade que cada um de nós temos, que é de se adaptar. E o que é se adaptar? É ter a leitura do contexto e poder entender onde estão os espaços em que você vai ter que se comprometer a preencher, porque o mundo está diferente. Então, a primeira coisa é o autoconhecimento a partir do contexto que você está vivendo. Assim, isso aqui eu não tenho, isso aqui eu não tenho, isso aqui eu preciso ter. A segunda coisa é que não há a menor dúvida que muitas das tarefas que hoje são tarefas corriqueiras, né, ou mais redundantes, serão assumidas cada vez mais por tecnologia. E a capacidade de interpretação de dados e tudo aquilo que vem na síntese de sintetizar a informação, isso vai ser acelerado. Agora, o pensar jamais será substituído. Então, eu começaria a exercitar a capacidade de pensar. E o que é pensar? É trabalhar em alternativas sempre para cada desafio. Sair do mundo binário. É isso ou aquilo? É preto ou é branco? Isso não existe. A vida é muito mais complexa do que isso. E pensar é transformar o complexo no simples. É ser capaz de sintetizar aquilo que parece extremamente cinza em branco ou em preto. Legal. E então aí você fala assim, poxa, Sérgio, mas o que é isso, o ato de pensar? Não, o ato de pensar não é passar o tempo inteiro nas redes sociais, olhando o WhatsApp, né? Recebendo um fluxo gigantesco de informação com pouca relevância para a tua vida. É você começar a fazer, eu começaria com a curadoria da tua informação. Legal. Quer dizer, como é que você passa a partir de agora, num mundo em que a informação é disseminada, como a gente já sabe, numa velocidade extraordinária, o que é relevante para a tua construção? Então, a curadoria daquilo que você tem que saber é importante. E isso já é o primeiro ato de pensar, né? Quer dizer, de começar a respeitar aquilo que entra como informação no teu cérebro, né? Então, essa preocupação, da mesma forma que você tem com o alimento, você deveria ter com a informação. Então, aquilo que entra, aquilo que você absorve, é aquilo que vai formar o teu pensamento, a tua forma de pensar. E pensar não é chegar à verdade, é estar permanente em busca da verdade. Legal. Então, essa coisa da verdade é dogmatizante, né? Quer dizer, aquele que chega à verdade, não vale mais a pena continuar a viver, né? Então, a dúvida, ela é fundamental, desde eu talvez não saiba tanto quanto deveria, eu talvez não fiz o esforço todo que deveria, eu talvez não estou me preocupando como deveria me preocupar com o meu ato de pensar, capacidade de você se dar tempo. E essa coisa de dar tempo, as pessoas falam, é bacana da partir do teu momento, né? Você teve uma carreira, você tem isso, você tem aquilo. E as pessoas tentam explicar aquilo que elas não fazem através do que elas julgam ser o aparente sucesso do outro. A música é fundamental, mas que tal não estar com música no transporte para o trabalho? Eu diria, o melhor momento, aliás, um dos grandes melhores momentos de pensar que eu sempre tive, foi sempre quando eu estava indo e quando eu estava saindo. Quando eu estava indo, era uma revalidação de que aquilo que eu estava fazendo tinha sentido na minha vida profissional, se aquilo estava dentro daquilo que eu estava querendo. O estar no ônibus, no trem ou no volante é um dos melhores momentos do dia. Porque é aquele momento que você pode estar com você. Aí o que nós fazemos? A gente coloca música, a gente fica olhando o WhatsApp, a gente fica... Então, assim, se preserve na curadoria da informação e se preserve com o teu ato de pensar. Então, para mim, é pensar. Porque isso vai permitir com que você se adapte, você se antecipe, você estude aquilo que você queira estudar
E a outra coisa importantíssima, que eu acho que eu vi isso ao longo da minha vida, é a ausência de coragem nas relações de trabalho. O que é coragem? Coragem é simplesmente dizer aquilo que você acha que é importante para o negócio. De maneira respeitosa, de maneira correta, não tentando ser um ativista de uma determinada causa, mas dizendo o que tem que ser feito. Jamais saia ali da esquina do café, onde muitas das verdades das empresas são ditas, né, e traga essa verdade para a reunião. Por mais que isso possa parecer uma ameaça para a tua carreira, é aí onde você vai se diferenciar. De novo, de maneira respeitosa, não usando isso como uma alavanca de querer se autopromover, mas trazendo a palavra daquilo que é importante ser trazido, quando todos os teus colegas têm dificuldade de trazer. Quer dizer, a opressão que nós nos colocamos por razões de modelos econômicos, porque temos boletos, porque temos filhos, ou seja, não dá para sair tomando decisões. Desassocie-se disso. Não traga o ônus de ter que fazer o que tem que fazer dentro de casa com uma algema corporativa na tua vida, né? Quer dizer, isso não funciona. Quer dizer, o indivíduo que deixa de dizer a verdade da empresa para a empresa ou para o negócio é um indivíduo que não vai ter êxito na vida. É mais um. Legal. Temos que ter coragem. Coragem para dizer, coragem para provocar, de forma respeitosa, como você colocou, mas a omissão traz um pênalti gigantesco no longo prazo. Muito para as grande. pessoas que querem crescer e se desenvolver. Eu gostei muito, eu li um estudo da Anthropic, um dos modelos fundacionais, né? Tem o Claude, tem GPT, e eles rodaram um estudo falando sobre o futuro do trabalho e os impactos. E eles falam muito sobre o grande diferencial competitivo do ser humano é a capacidade de se manter no looping, né? Das decisões ou inferências do modelo da inteligência artificial. Então, essa capacidade de pensar, de raciocinar, de entender onde aquilo é aplicável, mantendo a soberania do ser humano, é extremamente importante. Porque senão você vai delegar para a inteligência artificial toda a capacidade criativa e de decisão. Então, assim, o pensar ele é extremamente crítico e o contexto ele é extremamente relevante também. Porque senão a gente perde o propósito por trás. Né? A gente pode delegar sim, a gente pode ser potencializado pela inteligência artificial, mas a capacidade de contexto e a capacidade de soberania do ser humano de validar aquela informação e aplicar no dia a dia é o que vai manter os seres humanos relevantes. Agora, deixa eu só, Flávio, eu acho que, assim, empregos vão desaparecer. Bom, sem dúvida nenhuma. Em qualquer empresa que seja. Eu vou dar um exemplo de que eu participei através de um estudo de aplicação de inteligência artificial na companhia de trens da Suíça, que é estatal, em que o indivíduo, para fazer a manutenção de uma porta do trem, ele tinha que claramente ir ao manual. Existem uma série de comandos dentro daquela porta, né, que fecha e abre automaticamente, e ele ia ao manual. A partir de um determinado momento, todas as respostas e perguntas possíveis e imagináveis em relação àquela manutenção eram fornecidas através de um óculos específico em que você tinha já completamente tudo que você precisava. Você perguntava e a resposta vinha. Qual foi a reação de boa parte das pessoas? Foram não querer adaptar. Por quê? Fundamentalmente por causa do medo. Quando eles fazem parte do processo de implementação e adaptação, eles se dão conta que, a partir daquele momento, eles ganham 2 horas por dia. E essas 2 horas por dia passam a ser discutidas com a empresa. O que eu faço com essas 2 horas? Boa parte foi treinamento em outras áreas. E parte foi dias de folga maiores. Então, assim, nem tudo é absolutamente catastrófico. A resistência será catastrófica. Mas você imaginar que você tem que fazer manutenção olhando o manual de 25 a 28 comandos eletrônicos, e quando você pode fazer isso de uma maneira muito mais inteligente, isso é libertador. Então, boa parte do que está vindo é libertar o radiologista, é libertar o indivíduo que faz manutenção, várias linhas industriais, mas esse libertar vai ter que ser preenchido com a nossa curiosidade e capacidade de adaptação. Esse mesmo estudo da Anthropic disse que a inteligência artificial está executando tarefas
que normalmente eram exigidas por pessoas com 14 a 16 anos de experiência acadêmica. Ou seja, se você dá um prompt pedindo uma resposta de PhD, vai vir uma resposta de PhD. Se você for mais genérico, vai vir uma resposta mais genérica, mas a inferência, a resposta, né, da entrega daquela tarefa ou da resposta em si tem atingido 0,92 de 100, chegando num nível quase que beirando a perfeição do conhecimento. Isso vai exigir com que as pessoas se adaptem de forma muito brusca e rápida para a gente, de fato, nos alavancar e usar dessa capacidade de tempo retornado como um benefício para passar tempo com a sua família, para se readaptar, para aprender novas competências. Então. E eu acho que o grande segredo é nos adaptarmos, porque tem uma frase de um professor do MIT, eu não sei se você concorda, não adoraria ter sua provocação, ele disse que não existe ser humano que será melhor do que uma máquina, mas não existe máquina que vai ser melhor do que um ser humano utilizando uma máquina, trazendo de fato a tecnologia como um habilitador do aumento de produtividade, que a gente não vê ainda, né, sendo realmente alavancada. Como é que você enxerga essa existência entre copilotos com inteligência, tecnologias com a capacidade humana? Eu vejo isso como uma coisa, eu vejo como uma complementariedade à nossa capacidade evolutiva como seres humanos, né? Quer dizer, a gente, conhecidos como Homo sapiens, né? E a gente claramente está num processo evolutivo acelerado, já escrito por vários autores. Nós já vamos atingir, já vários seres humanos já estão atingindo idades de 100 a mais de 100 anos. Então, o processo evolutivo está dado. Eu não sei o caso de vocês. Meus avós morreram com 60. Eu tenho 65. E a geração que vem atrás de mim é uma geração em várias dimensões orgânicas, muito mais resiliente, adaptável do que as gerações anteriores. Então, assim, a evolução e Darwin existe, está acontecendo. E a tecnologia é parte desse processo acelerador. Agora, ela pode também gerar a involução cognitiva, ela pode gerar a preguiça cognitiva, ela pode gerar a famigerada eu não preciso saber. Eu faço parte de uma geração que fazia raiz quadrada, né? Quando vem a calculadora, eu já não faço mais raiz quadrada. Então, assim, boa parte das gerações que hoje estão nascendo e estão se construindo, elas vão deixar de ter o entendimento do próprio processo evolutivo, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. E esse processo evolutivo é importante. Então, há muita gente que só defende exatas, né, como se fosse em si a grande... Eu acho que é fundamental. Matemática é lógica pura, mas também é a história, no sentido de você entender a evolução humana. Então, aonde que eu quero chegar? O que eu quero chegar é que a tecnologia, e já é um dado, seja artificial ou não, quer dizer, o mundo tecnológico ele vai nos levar a um nível de conforto material que é espetacular e está acontecendo, fazer com que a vida se torne infinitamente mais fácil, o que é espetacular. Começamos com micro-ondas, ou seja, a cozinha, a tecnologia que acontece na cozinha, libertando a mulher da cozinha, permitindo que a mulher saia da casa e vá trabalhar, e aí começa a grande revolução industrial. E hoje a tecnologia vai permitir que todos nós sejamos capazes de sair para onde quer que a gente queira ir para poder seguir crescendo, né? E de uma maneira muito mais fácil, do Uber ao iFood, quem quer que seja. Então, tudo vai se tornar mais fácil. O risco é a preguiça. O risco é a acomodação. O risco é a resignação. O risco é exército de pessoas que passam a não mais acreditar que elas têm um papel dentro da sociedade, de que elas têm um papel a ser exercido. Cada ser humano tem um papel fundamental a ser exercido. Cabe cada um de nós buscar esse papel, ir em busca de tentar entender aonde eu adiciono, aonde eu posso ser útil dentro desse mundo transformador. Hoje a gente ainda está muito prisioneiro, e por razões óbvias, né, do ter que ganhar para poder sobreviver, né? Então, essas coisas, o sobreviver, eu acredito nisso, vai se tornar mais fácil. Vai se tornar mais fácil, né? Hoje, eu sempre digo, por mais que a gente às vezes se queixe do Brasil, e o Brasil é uma grande história de um custo de oportunidade gigantesco que a gente não foi capaz de chegar muito mais longe do que poderíamos ter chegado, mas é um país infinitamente melhor do que aquele que eu nasci, né? Então, assim, na vida é um pouco isso. Qual é o custo de oportunidade que você está disposto a abraçar no teu caso?
O Brasil abraçou um custo de oportunidade que a gente poderia estar muito mais além. E você, talvez, cada um de nós, poderíamos estar muito mais além. E essa preguiça, essa resignação, esse não crer, essa inação pode ser esse custo de oportunidade. E você ficar prisioneiro de toda essa narrativa de tecnologia. Não tenham medo quando existe conhecimento, capacidade de entrega, vontade e essa coisa do comportamento colaborativo. Nós somos mamíferos. Nós não somos animais solitários. Nós somos animais que trabalham como mamíferos, em colaboração. E essa capacidade de interagir com o outro e aprender a fazer isso chama-se criação. Que legal. Obrigado por... Inspirador, Sérgio. Obrigado. Você falou um pouquinho sobre entrega. Queria talvez redirecionar a nossa conversa para elevar a capacidade de execução dos nossos jovens, ou talvez uma clareza um pouco maior sobre performance. Você já falou bastante sobre performance versus ruído. O que de fato é performance? Como é que você define performance? E o que é ruído e qual é a diferença entre esses dois temas, performance e ruído? Bom, a pandemia trouxe a noção muito interessante do trabalho remoto. E o trabalho remoto ele se torna, num primeiro momento, a resposta a todos os problemas das relações trabalhistas, etc. E o que fica claro é que também o trabalho remoto estabelece uma diferença muito grande entre entrega e hiperatividade, né? Então, assim, a entrega ela é definida pela pessoa que faz o Pix para pagar pelo seu trabalho. Uhum. Então, todos nós, em qualquer modelo, em qualquer coisa, alguém faz uma transferência de valor pelo trabalho que a gente realiza. É essa pessoa, é esse modelo, é esse cliente, contraparte, o que quer que seja, que define essa entrega. Uhum. Então, boa parte das empresas, elas se tornam, de alguma maneira, muito focadas em si próprias. É o tecnólogo que sabe pouco do modelo de negócio, uhum. É o indivíduo do modelo de negócio que sabe pouco da capacidade de tecnologia de uma entrega muito mais eficiente. Essa junção de entendimento das matrizes, das variáveis do modelo de negócio com tecnologia é o hoje. Então, é impossível você não ter minimamente um conhecimento de como você consegue padronizar uma entrega que seja eficiente para aquele que vai fazer o Pix, por aquele serviço, valor, etc. Então, assim, a primeira coisa é, eu diria, humildade em ouvir. Inovação não acontece simplesmente pela interação entre duas pessoas. Ela acontece com essas duas pessoas, mas ouvindo um terceiro. E o terceiro é que traz o problema, é o que traz o desafio. Então, eu acho que essa questão da escuta permanente, da insatisfação permanente, insatisfação construtiva, porque eu acho que é importante não se satisfazer. Não existe esse estágio, como eu disse no início, né? Cheguei, não existe o chegar, existe o gerúndio. Eu estou permanentemente chegando aonde o cliente ou o que quer que eu faça esteja buscando. Então, se eu estou numa padaria, todo dia eu posso fazer melhor, desde o embrulho, a forma como eu endereço um caixa, a forma como eu apresento o meu pão na vitrine. Esse carinho, esse interesse por aquilo que você faz é muito mais do que paixão, é simplesmente você estar sendo coerente com as horas da vida que você está depositando naquilo. A única coisa não renovável é o tempo. Não há nada que você possa fazer. A vida é um rio que não volta. Então, se o rio não volta, é preferível você, a cada hora que você está depositando a tua energia, você tentar fazer o melhor. Entrega isso, é busca do melhor. A partir de olhar e ouvir o outro. E isso vai desde o pão que é colocado numa vitrine, numa padaria, até uma solução altamente complexa de logística para uma empresa que você está trabalhando. Não importa o grau de dificuldade, o que importa é a tua entrega. Mas dá para definir que a entrega ela vai passar por um resultado mensurável que foi previamente alinhado com esses stakeholders e a partir dali a gente coloca energia e foco em entregar aquilo. Não tem a menor dúvida. Mas esse resultado só acontece quando você entende que passa pela tua entrega. Perfeito. Passa muito além, não é fazer uma planilha, é fazer a planilha. Não é simplesmente colocar o pão, é colocar o pão. Enfim, é encontrar e atuar naquilo que lhe é pedido com rigor
excepcional, né, com a busca absolutamente sim da perfeição, mesmo que ela não existe. A maravilha da vida é não chegar a um ponto final, né? E aqueles que acreditam, inclusive, na reencarnação, esse ponto final não existe. Então, assim, essa coisa do não ponto final é fundamental em tudo que a gente faz. Que legal. E o que não é performance? O que basicamente começa a ser mais ruído? Misturar entrega com discussão. Eu acho que ruído passa muito pela busca que alguns de nós temos pela complexidade. A simplicidade assusta. A simplicidade ela tem essa áurea de ser rasa, porque ela é tão absoluta e tão completa que você acaba desafiando e pensando, não é possível que seja só isso. Por que eu tô aqui? Por que eu estou aqui? Então, a simplicidade das soluções, o que não significa que é raso, que não é técnico, que não foi pensado, é fundamental. Então, ficar perdido na complexidade permanente, ficar perdido nas suas próprias inseguranças. Não existe produto ou serviço perfeito. Não existe essa coisa, não tem que estar perfeito para ser entregue, isso não existe. Né? O que existe é a honestidade da entrega, em que ele, mesmo não estando perfeito, você constrói a perfeição a partir do outro também, das avaliações que o outro dá. Então, essa busca, às vezes, de algo que não existe em realidade e, portanto, procrastinando o projeto ou o processo é terrível. Tempo é fundamental. Eu acredito muito nisso, né? Na questão da qualidade e no tempo. Eu sempre digo, os amigos que fazem obras, como todos nós fazemos obras em algum momento, tem 3 variáveis importantes em uma obra. É a qualidade, é o orçamento e o tempo. Você consegue 2 dessas variáveis. Raramente você consegue as 3. Escolha as 2, porque não dá para ter tudo. Então, assim, entrega um pouco isso. Então, ruído é quando você tenta algo que é possivelmente, ele pode até ser atingível, mas é um custo que não faz sentido. Entendi. Né? Que legal, obrigado. A gente vê muitos jovens entrando no mercado de trabalho com uma ambição gigantesca, querendo acelerar, querendo se desenvolver, querendo alcançar seus propósitos e objetivos. O que você valoriza num jovem talento? A pessoa que sabe para onde está indo. Né? Se a vida é um filme, como é que você pensa que os capítulos finais serão? E isso tem muito pouco a ver com posição, com título, sequer com empresa. Tem a ver que tipo de pessoa você está querendo construir. Legal. Né? Eu acho que as pessoas que não têm... As pessoas se perdem muito com uma fuga natural e absolutamente humana do título, do cargo, da posição, etc. Eu acho que é muito difícil quando eu pergunto, né, em entrevistas, né, de onde você está vindo para onde você está indo. Né? E aí a pessoa para pensar, porque tira um pouco o eixo corporativo de uma... E saber para onde está indo é também um sinal de honestidade. Eu lembro de ter entrevistado várias pessoas, entrevistei várias pessoas para contratar durante a vida, né? E você vê a ausência de coerência daquilo que as pessoas escolheram com aquilo que elas dizem ser importante na vida delas. Né? E aí não vai nenhum juízo de julgamento, porque a última coisa que, aliás, é uma coisa que eu acho abominável julgar, né? Abominável julgar, porque ser humano é essencialmente ser contraditório e estar permanentemente se testando e errando e acertando a partir da sua verdade. Mas, enfim, como eu detesto julgamentos, mas havia um indivíduo que eu lembro perfeitamente, vários. Né? Então, o que é importante para você? Para onde você está indo? Então, mas o que é importante? Então, o indivíduo falava assim, a família. E o indivíduo havia escolhido uma carreira de consultor. O que significa dizer que não tem nada de errado, muito pelo contrário, mas que tomou uma decisão de permanecer muitas horas viajando e fora de casa. Como é que essas duas coisas conversam? Né? Então, a família, na realidade, é um desejo quase inatingível, porque a decisão dele não está relacionada ao fato de estar com a família. Né? Porque, às vezes, é muito difícil de dizer é o meu trabalho, ou é isso, mas não é necessariamente a minha família, por pior que isso soe. Então, você trabalhar com a sua verdade é muito importante para você saber para onde você está indo. Legal. Porque, caso contrário, você vai viver uma vida
de fantasia, uma vida de mentira, uma vida de que faz de conta, porque quando esse indivíduo fala que a família é o mais importante, eu tenho certeza que os filhos, quando forem adultos, terão uma visão diferente daquela do pai. Não? Sem dúvida. Obrigado por compartilhar isso. Quando a gente fala sobre performance, naturalmente a gente abre mão de algumas coisas, ou naturalmente tem que fazer sacrifícios, né? Obviamente que você pode estabelecer quais são os pilares não negociáveis, aquilo que você não abre mão, mas como é que a gente atinge a performance, né, em cima da entrega que foi mencionado, sem sacrificar a qualidade de vida, sem sacrificar a família? Existe alguma forma de balanceamento? Ou não? Sempre vai exigir um sacrifício, aí você tem que definir quais são as prioridades. Como é que você enxerga isso? Você teve uma agenda intensa durante anos, diferentes países, obviamente que você teve o apoio da sua família, ouvindo em outras conversas e entrevistas, mas como é que é o balanceamento desse contexto de performance com Entendi. áreas da vida? Eu acho que é um ajuste diário. Não existe esse balanceamento do ponto de vista de desenho. Existem ajustes diários. E existem preços que você tem que ter consciência que está disposto a pagar. Legal. Né? Não há essa história de qualidade de vida. Né? Eu sempre tenho uma certa surpresa, talvez seja um tema geracional, né? De onde eu venho, sou da década de 60. Né? Qualidade de vida é como se, ao trabalhar, fosse uma outra experiência do que ao estar em lazer. Eu não consigo me ver em dois mundos separados. Eu tenho prazer quando trabalho e tenho trabalho quando estou em lazer. Essas coisas é uma confluência das duas coisas. Elas não existem a hora do trabalho e a hora do WhatsApp, a hora... Por isso que a gente comete todos esses erros regulatórios no planeta, em que o Estado começa a regular que horas eu posso receber um WhatsApp. Porque se eu receber um WhatsApp nessa hora, significa trabalho. É óbvio que é trabalho. É trabalho 24 horas, 7 dias por semana. Você está conectado com o mundo. Como é lazer quando você está no trabalho, quando você está discutindo um tema com teu filho de escola. E não tem absolutamente nada de errado com isso. Não pode existir nem sequer a culpa. Nós temos que acabar de construir essa história da culpa da pessoa que tem que ir, a mãe que tem que ir à escola buscar o filho, tem que ir à escola e buscar o filho. E qual o problema? Qual o problema? Qual o problema de perder uma hora? Não perdeu uma hora, ganhou uma hora. Então essas linhas limítrofes, imaginárias, atrasou demais a minha geração. Isso não existe. Qualidade de vida é fazer aquilo que você gosta. Isso é qualidade de vida. No tempo que faz sentido para você. Não tem regras. Então, quando o Estado diz que eu tenho que trabalhar 8 horas, por que não são 7? Por que não são 4? Por que o Congresso tem que definir isso? Por que essa relação eu não defino no meu modelo de negócio? Por isso que a tecnologia é libertadora. Porque ela tira o indivíduo de uma caixa que foi descrita no início do século XX e ela torna esse indivíduo... Não existe mundo perfeito, mas muito mais à frente do seu mundo, que é o cara que está à frente de um Uber. Não estou dizendo que é perfeito, em nada perfeito. Mas ele está muito mais à frente daquilo que ele decide do que o indivíduo que pertencia a um mundo que tinha que esperar por uma licença. Então, a tecnologia nos liberta de várias estruturas opressoras que fizeram com que alguém decidisse algo por nós. Vamos na licença maternidade. Por que cabe ao Estado definir quantos meses a mulher deve ficar em casa? Por que essa não é uma decisão do casal? Por que não é o casal que define quanto tempo fica? Obviamente que tem questões puramente biológicas em que a mulher vai ter que estar fora, mas por que o homem também não pode ficar, permitindo a mulher a voltar ao mercado de trabalho muito mais rapidamente? Por que esse ônus é colocado exclusivamente na maternidade, né? Como se ela fosse obrigada e não o pai, né? Então, não tô dizendo, mas são coisas que nós delegamos ao Estado quando eu acho que esse novo mundo que vem é um mundo que a gente passa a ter uma maior participação naquilo que interessa às nossas vidas. Mas pegando tudo que você fala, Sérgio, acho que volta no seu conselho inicial do ato de pensar, de criticar e
ponderar e chegar numa racionalidade para falar por que as coisas estão sendo feitas dessa forma e não de outra forma? Não existe uma forma melhor de fazer isso? E talvez essa capacidade constante de se puxar a pensar é o que faz com que a gente chegue em soluções talvez diferentes daquilo que são propostas pelo Estado ou pela tradicionalidade. Pela tradicionalidade, né? Eu acho que quando você vê a própria recrudescimento político no planeta, é um processo de realmente repensar a tradicionalidade. Não que tudo que fosse tradicional é ruim, mas não necessariamente tudo precisa permanecer como sempre esteve. E eu acho que esse é um processo que nós estamos aprendendo, que não basta somente pensar, não basta somente a protestar, basta também, e é super importante, a ouvir, né? Então essa capacidade de não ouvir é um problema sério do ato de pensar. Quer dizer, eu volto naquele tema da curadoria da informação. Você é aquilo que você ouve, aquilo que você lê, aquilo que você consome e aquilo com quem você interage. Então é muito importante a pluralidade para você ter escolhas de reflexão e de pensar muito mais completas do que simplesmente se restringir a determinado, por melhor que esse bálsamo seja. Mas aí como é que você estrutura o seu processo decisório? A partir da síntese de tudo que você ouviu e de tudo que você pensou. Esse é o ato de pensar. O ato de pensar, na realidade, entre outras coisas, eu não quero defini-lo, né? Mas é sintetizar, é como se fosse um processo de decantar, em que você chega e fala, é isso. Para mim, é isso, nesse momento. Uhum. Eu acho que o fator tempo é muito importante. A capacidade de mudar de opinião é fundamental. Então, é isso nesse momento. Deixa eu fazer uma pergunta específica sobre carreira. A gente está chegando no final e eu quero respeitar o seu tempo. Você fez movimentos de carreira estratégicos. Você passou por muito tempo no banco holandês, depois projetos específicos, Santander, se eu não me engano, 8 anos, me corrija se eu estiver errado. O que você leva em consideração, o que você levou em consideração naqueles momentos para fazer uma movimentação de carreira? O que você colocava como critérios para falar assim, chegou o momento de buscar algo novo? Eu fiquei muito tempo no mercado financeiro, né, entre ABN e Bear Stearns, nos Estados Unidos, e tomei uma decisão de ir para a indústria. E por quê? Entre outras coisas, exerci bastante, mais de 20 anos no mercado financeiro e achava que tinha aprendido o suficiente, desde a Ásia até os Estados Unidos e Europa no meio. Né? E aprendi, e fui para a indústria. Lá, eu não sabia nada, né? Então, eu acho que é muito importante, principalmente quando existem empresas que estão dispostas a investir em você, não abrir mão desse presente, né? Porque, na realidade, eles me deram um presente de eu poder me reinventar. E, entre outras coisas, né, aí eu vou para a Cargill, para o setor de agronegócio. E por que agronegócio? Porque eu achava claramente que o Brasil é uma referência no agronegócio. Então, como eu sou brasileiro, eu gostaria de estar numa indústria que cresce. Crescimento é fundamental. Não entrem em nenhum negócio que não cresça, porque é muito doloroso. Então, pode ser uma padaria, mas a padaria cresce em número de clientes. Ela cresce porque o produto é bom, ela cresce porque o atendimento é bom e a combinação de tudo isso é bom. Não importa o modelo de negócio, mas o que importa é negócio que não tem ambição de crescer, é negócio que morre e você morre junto, de alguma forma. Mas voltando, então, aí eu fui para a indústria, fui aprendendo, volto depois para o mercado financeiro. Então, eu acho que essa capacidade de você transitar em setores diferentes te dá amplitude de conhecimento de pontos de dados. Voltamos à curadoria, né? Eu começo a ter pontos de contato que me permitem, em alguns momentos, né, um processo bastante, eu diria, completo em determinadas situações que você tem que decidir direita ou esquerda, né? Que legal, obrigado. Última pergunta, prometo. Se você pudesse pegar uma característica sua e emprestar para um dos nossos telespectadores por um ano, qual seria e por quê? Coragem. Não tenha medo da vida. A vida é dolorosa, ela vai te surpreender, ela vai te trazer coisas que você jamais imaginava, coisas ruins, né? Mas a gente não está aqui por acaso. A gente está aqui porque foi depositado em cada um de nós essa capacidade de poder ser muito maior do que você, inclusive, imaginava quando nasceu. Que esse berro do nascimento seja o ruído permanente da sua vida. E que você chegue ao final, olhando para trás, eu termino essa jornada maior do que quando eu comecei.
Que legal. Qual que foi a decisão mais corajosa que você tomou na sua vida? Aquela que realmente foi dolorida? Quando eu fui embora do Brasil em 89. O que você deixou para trás? Quando eu me deparo com um bilhete de ida, né? Quando eu vou para a Holanda, eu chego na Holanda em fevereiro de 89, só com bilhete de ida, não tinha bilhete de volta. E aí eu fiquei sem chão. O que eu deixo de volta? Fiquei sem raiz. Fiquei uma árvore sem raiz. E aí eu tive que encontrar e crescer as novas raízes numa terra que eu não conhecia. A árvore sem raiz é a árvore que cai. Mas você sente que quando você volta e constrói tudo que você construiu aqui, você volta a ter raiz e deixa um legado que impacta as pessoas? Eu não sei se eu não deixo legado nenhum, né? Eu acho isso grande bobagem. Eu acho que eu comecei a entender como construir raízes de uma outra forma daquela que você tinha, né? Então, obviamente que eu construí raízes profundas ou não profundas, mas raízes diferentes daquelas relações neuronais em relação a que eu imaginava ser raiz, né? Então você se reinventa, né? Você realmente passa a se ver no ambiente, você se ver na Ásia na década de 90 como eu me via, né? Que eram poucos estrangeiros, claramente brasileiros quase nenhum, né? É um desafio permanente com você, né? Com a tua solidão, com o teu propósito e com a tua crença, né? De que você está fazendo alguma coisa que você não vai se arrepender. E eu não tenho o menor problema de arrependimento. Que legal. Sei que você falou que talvez o tema legado... Olha, você é uma pessoa muito humilde, né? Você tenta manter esse reconhecimento, talvez um pouquinho fora dos holofotes, mas eu queria, assim, dizer por mim. Você deixa um legado, você tem um impacto gigantesco. Acho que te ver como um executivo, as decisões ou como você tomou decisões, os seus valores, princípios, é uma inspiração para mim e para centenas de milhares de pessoas. Flávio, as pessoas às vezes falam, o Sérgio é muito humilde, eu acho, ou humilde. Eu acho que eu não consigo entender o outro lado, né? Quando a gente se torna um punhado de areia em alguns anos, né? Quer dizer, o que eu sou e não tenho absoluta nenhum tipo de humildade em relação, eu tenho muita luz, né? E cada um de nós tem muita luz. Então, fui aprendendo a desenvolver essa luz, né? E que essa luz irradie energia positiva e coisas boas a todas as pessoas, daquelas que eu interagi. E eu não sou necessariamente, quem trabalhou comigo, o que eu chamaria do chefe ou líder assim, mais compreensivo, né? Eu sou uma pessoa intolerante, sou uma pessoa demandante, sou uma pessoa que tempo tem um papel fundamental na minha vida, eu tenho uma dificuldade enorme de entrega lenta, tenho uma série de defeitos, mas sempre a partir do bem. Sempre a partir de querer fazer o bem. Agora, com todos os defeitos que vocês possam imaginar. Legal. Sérgio, obrigado pelo seu tempo. Foi uma aula. Vai ficar para mim aqui eternizada essa conversa. Muito contente, orgulhoso de você ter topado. Obrigado pelo seu give back. No final do dia, um dos mantras do Vamos Subir é poder retribuir para a sociedade. O projeto ele foi criado para isso. A gente comentou nos bastidores, eu longe tá em qualquer lugar que poderia merecer algum destaque, mas eu sou o fruto das pessoas que me ajudaram, né? E você está sendo uma dessas pessoas. E a provocação que a gente faz para as pessoas todos podem ajudar alguém, independente do seu estágio de vida. Sim. E você está aqui hoje retribuindo, impactando um projeto social. Eu te agradeço muito por isso. Não sei se você quer, talvez, deixar algumas últimas palavras para a nossa audiência, mas muito, muito obrigado. Quero apertar sua mão e agradecer pelo convite, pela ousadia do bem e que vocês continuem fazendo isso por tanta gente, né, que precisa, e contem comigo naquilo que eu puder ajudar. Obrigado.